A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje a solenidade da Natividade de São João Batista, 24 de junho de 2025. Celebremos alegremente o nascimento de São João Batista. Ele é o filho de Zacarias, mudo, e de Isabel, estéril. Seu nascimento anuncia a chegada dos tempos messiânicos, quando a esterilidade se torna fecundidade e a mudez exuberância profética. João vai acolher Jesus e se tornar o primeiro anunciador do Cordeiro que tira os pecados do mundo. São João Batista, rogai por nós. Oremos, ó Deus que suscitastes São João Batista, a fim de preparar para o Cristo um povo perfeito, concedei ao vosso povo a graça das alegrias espirituais e dirigi os corações de todos os fiéis pelo caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra na missa de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos de 1 a 6. O salmo será o 138, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. A segunda leitura será do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos 22 a 26. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 1, versículos 57 a 66 e o versículo 80. Na primeira leitura temos o texto do segundo poema do servo de Javé. Isaías desenha esse misterioso personagem em 4 textos, poemas ou hinos. O primeiro no capítulo 42, o segundo, este que ouvimos na primeira leitura de hoje, o terceiro do capítulo 50 e o quarto no capítulo 52, ao início do capítulo 53. Este servo de Javé, ele é chamado, no texto que nós ouvimos hoje na primeira leitura, desde o ventre de sua mãe, escolhido pelo Senhor para tornar o seu nome conhecido, e a sua palavra e sua língua vão ser como uma espada afiada. O Senhor vai protegê-lo com sua mão e fará dele uma flecha aguçada, como que sua própria arma. E o Senhor lhe diz: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Então, este servo que preconiza o povo de Israel aponta também na direção do próprio Jesus Cristo, preconizado e anunciado por João Batista. Este servo vai se tornar, por escolha de Javé, luz para as nações, lumen gentium, para que a salvação do Senhor chegue até os confins da terra. Este servo condensa a nossa missão batismal. Também quando fomos batizados, Deus fez tudo isso conosco através do seu Espírito, e é o que Ele espera de nós. Nós temos uma marca ministerial, serviçal. Nós estamos sempre como São João Batista, anunciando, profetizando, revelando Jesus Cristo. O Salmo responsorial nos ajuda a rezar dizendo: Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. E numa das estrofes, a segunda, o salmista do Salmo 138 diz: Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças ao Senhor, porque de modo admirável me formastes. Desta maneira, o salmista canta a sua existência.
desde o ventre materno, marcado e familiar ao Senhor. O Senhor é o próprio autor da vida do servo e, portanto, é aquele que o conduz para a missão que lhe confia. Assim o Senhor fez também com João Batista e com cada um de nós, porque a nossa vida é toda dirigida ao serviço do Filho de Deus, ao anúncio de Jesus Cristo. Nós somos uma propaganda viva da presença do Filho de Deus no mundo por meio de nós que cremos nele. Nos Atos dos Apóstolos, Paulo faz uma referência a Davi e do filho que o Senhor fará vir do próprio rei Davi. Este filho será o próprio Jesus, foi Jesus, e João pregou um batismo de conversão para todo Israel, mas quando encontrou aquele que tira o pecado do mundo, ele disse: eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vem um outro depois de mim, que nem mereço desamarrar as suas sandálias, nem chego aos seus pés. É a ele que eu devo me curvar. É ele que deve aparecer e eu desaparecer. E foi a vós, meus irmãos, diz Paulo, que foi anunciada, desde a descendência de Abraão, passando por Davi, esta boa notícia, este evangelho que João Batista tornou conhecido e revelado. E no evangelho que nós ouvimos na missa de hoje, temos o relato da nominação do filho de Zacarias e Isabel. O nome do menino será João, que quer dizer Deus é misericórdia. O pai chama Zacarias, que quer dizer Deus se lembrou, a memória de Deus. E a mãe, Isabel, que quer dizer Deus jurou, o juramento de Deus, a promessa de Deus. Promessa, memória e misericórdia se articulam na vida desta família, que vai receber a visita da mãe de Jesus, trazendo-o no próprio seio consigo de Nazaré, gerado por obra do Espírito Santo nela, e que já aconteceu a este ponto antes que o menino nascesse. O menino então nasce e se torna um prodígio. É a mãe que dá o nome. O pai está mudo. O pai pede uma tabuinha porque os parentes queriam que fosse o nome do próprio pai dado ao menino, mas o pai protesta, pede uma tabuinha e escreve confirmando o que a mãe dissera: João é o seu nome. A partir disso, então, a língua de Zacarias, que tinha duvidado da promessa de Deus, do juramento de Deus, da memória de Deus no templo, agora se solta. Agora o menino vai falar no nome do Pai. Daqui a pouco Zacarias desaparece e quem surge é João Batista, para anunciar a todos o Salvador da humanidade. Enquanto se prepara para isso, João Batista leva uma vida bastante profética, distinta, discreta, severa, austera. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. O profeta não precisa de propagandas nem de mídias, não precisa de rumores, de barulhos. O profeta precisa ser fiel ao Senhor, que o tem como sua própria propaganda. Quem deve aparecer é nosso Senhor. Quem nas nossas comunidades vive à procura de holofotes, de aplausos, de reconhecimentos, de agradecimentos, está no lugar errado, ou não entendeu a sua vocação profética. Celebremos então a festa solene do nascimento de São João Batista para agradecer a Deus pelo dom do nosso batismo. Foi Ele que batizou Jesus, que não precisava, mas para se cumprir toda a justiça, Jesus entrou na fila. E o batismo que João dava era de conversão, mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, e portanto é Jesus, o portador do Espírito, da alma, que a humanidade toda precisa, da divina Ruá,
Espírito que dá a vida. Que São João, com toda a riqueza cultural que se criou em torno dele, nas nossas festas que hoje nós celebramos, derrame sobre nós sabedoria, força de vontade e de virtude e a vida santa que ele mesmo corajosamente assumiu e pelo Cristo deu a sua vida. São João Batista, rogai por nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.